Esse é o Cenotalks, no canal Cenogravando, um espaço dedicado para a gente conversar com outros profissionais que, como nós, também atuam nos bastidores. E para incentivar nosso trabalho, curta, se inscreva, compartilhe, ative o sino. Qual a relação entre figurino, direção e performance? Para mim é muito importante começar a falar sobre figurino a partir da minha trajetória como artista, porque foi o olhar do ator sobre aquele que o veste ou sobre aquilo que eu visto quando estou em cena, que me levou a pensar como vestir o outro. Bom, no meio dessas experiências todas, eu sou filho de costureira, e sempre fui atraído pela ideia da roupa, da costura, de quanto essa roupa e essa fabricação é importante, foi importante para mim, né? Eu estava ali em casa, entre a infância e a adolescência, vendo minha mãe costurar aquelas roupas fantásticas, aqueles tecidos lindos que a gente tinha nos anos 80, e aqueles volumes, aquelas ombreiras, e acho que isso tudo foi muito importante para minha educação estética como figurinista e de pensar a roupa como uma comunicação com o outro. Eu queria contar então uma experiência minha como palhaço, porque foi um momento muito importante para eu entender esse meu lugar do figurino, e onde eu acho que misturo bem assim a ideia de um criador de figurinos que nasce da experiência do performer. Eu lembro bem que quando eu estava ali trabalhando como palhaço, me entendendo na linguagem, buscando compreender que diferenças estavam ali envolvidas entre ser ator e ser palhaço, o que eu precisava aprender ali, é uma experiência sempre muito forte, muito profunda, de muito autoconhecimento e de muita singularidade, descoberta assim, da sua singularidade como artista. A gente vai experimentando, né, muitas roupas, a gente vai experimentando muitas formas de se vestir, de se apresentar ao mundo. Num primeiro momento eu já precisei encontrar ali uma roupa que me levasse ao hospital, eu comecei a ser palhaço trabalhando no hospital, mas essa busca ela fazia parte do nosso treinamento. Até que um dia eu vesti uma calça que eu comprei num brechó, era uma boca de sino de elanca vermelha, e vesti com uma camisa listrada, né? Mas eram listras mais finas, azul e amarelo. Então eu estava vestido vinho, azul e amarelo, azul marinho e amarelo. E eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com aquela calça, eu fui percebendo de dentro a sensação que aquela boca de sino dava no meu corpo, porque eu me sentia pesado pelo pé, a boca de sino, né, que abre assim, eu me sentia pesado ali. Falava, isso aqui me dá um jeito de pisar, me dá uma sensação que me ajuda a entrar aqui nesse jogo de palhaço que eu preciso entrar, né? Me traz essa força, me traz essa natureza engraçada e cômica. Ao mesmo tempo, aquela combinação de cores me deixava forte. Eu gostava daquela combinação de cores, eu gostava de me apresentar daquela maneira. E eu lembro de um palhaço italiano, um diretor italiano, um palhaço muito importante, Daniele Finzi-Pasca, que ele, num livro dele, ele fala sobre isso, fala sobre que mais do que encontrar uma roupa conhecida, parecida com a de outros palhaços, ou que é encontrar uma roupa que te deixe pronto para aquela luta, para aquela guerra, para aquele trabalho. E, e essa percepção entre forma e figura, entre o que aquilo me provocava e como é que aquilo provocava quem estava me vendo, me levou a pensar muitas coisas como figurinista. E então eu comecei a investir muito
em tentar observar, a partir do corpo de quem ia vestir a roupa que eu ia produzir, né, a partir daqueles atores, o que tinha ali de movimento daquele corpo, ou como que eu poderia contribuir com alguma sensação, como eu poderia aprisionar, como eu poderia liberar, como eu poderia dilatar aquele movimento que já existia, que estava ali sendo criado, né, em encontro com o personagem, ou com o que fosse ali, não só o personagem, não só a ideia de personagem, mas em encontro com aquela performance que estava sendo produzida. Bom, e aí a gente entra num terreno de diálogo, negociações e propostas, né, que são bem particulares da criação no teatro. A gente é um emaranhado de outras áreas, esse outro aparato de coisas que é a negociação com as outras áreas, né, com o diretor, com o iluminador, com o cenário, que compõe também uma teia, um guarda-chuva de estruturas de comunicação com o espectador. E quando eu penso aí nesse ponto de partida, eu começo então a dialogar também com aquilo que aquela obra me provoca, e a partir daí eu vou propondo que relações plásticas de forma, cor, volume, a gente pode trazer para essa obra. Eu lembro de uma experiência muito bonita para mim, assim, que eu tive vestindo uma atriz e eu propus uma cor de roupa e ela virou e falou: esse momento é muito dramático. Eu acho que essa roupa ela vai me remeter mais à fantasia do que à fragilidade do momento. E eu achei aquele comentário tão forte porque ela não disse eu vou ficar feia com essa roupa. Ela usou uma justificativa me dando um caminho. Ela falou: eu acho que esse momento eu tô frágil. E aí a gente encontrou uma saída de fazer um vestido de noiva como se fosse uma casca de cigarro. Era um vestido de noiva transparente. E aí ela vestiu e ela falou: é isso. Eu tô exposta, eu tô frágil, parece que qualquer pessoa pode tá me vendo por dentro. E a gente construiu junto ali uma via de comunicação, tanto para ela se perceber em cena, mas também para o espectador que estava ali vendo aquela fragilidade, aquele corpo frágil, aquele corpo vestido com transparência, exposto. Qual a relação do acervo com o trabalho da figurinista? Eu sou figurinista e sócia proprietária do Acervo Achados e Perdidos. Para mim, o acervo ele é a base de construção de toda uma produção, de qualquer produção, seja ela pequena ou grande, de atual ou de época. O acervo do figurinista, ele é o resultado do estudo de vários anos, das peças que ele foi acumulando e guardando, de cada projeto que ele fez, do estudo de forma, modelagem, textura, estamparia. Então, é a partir dessa base que ele começa a construir um novo projeto, um novo trabalho, uma nova forma de contar a história de um filme, de um longa, de uma novela, a história de cada personagem. Nos primeiros anos de trabalho, eu só trabalhei e produzi em acervo, e especialmente o acervo da TV Globo, que é um mundo, né, de possibilidades. Então, nos primeiros anos eu nunca comprei nada, eu só trabalhei em cima de peças que existiam lá e remontei aquelas peças para montar as figurações que eu produzia e até o elenco. E foi um exercício muito maravilhoso aprender a garimpar modelagem, textura, um bordado específico, os botões, ver peças originais e peças que foram fabricadas, entender aquela modelagem e explorar isso. E ver como que se retrabalha um figurino já existente ou como se usa uma peça que foi usada para várias coisas para recontar uma história de outra maneira.
Hoje, o meu acervo, o Achados e Perdidos, ele é a base para qualquer produção que eu faça. Eu uso ele em todos os projetos. Eu acho que eu não sei fazer nenhum projeto que eu não coloque pelo menos uma peça minha, que eu acredito. Porque aquela modelagem eu sei como veste e que vai me salvar e que vai poder garantir que eu tenha uma agilidade no vestir, ou que vai ser mais assertiva para o corpo daquele ator ou daquela atriz. Os projetos estão cada vez com um orçamento mais baixo, né? Então, o que a gente tem que fazer é olhar para o que já tem e retrabalhar isso. Se tiver perguntas ou sugestões, escreva nos comentários aqui embaixo.